Você já parou para pensar que o código aberto, o famoso open source, apesar de ser conhecido pela inovação e pela colaboração, ele também pode expor vulnerabilidades para quem tem tempo e motivação para explorá-las? Estudos levantados pela Tânia Janca mostram que projetos open source têm, em média, a mesma quantidade de vulnerabilidades que um projeto fechado. E isso quebra a ideia de que mais olhos resultam sempre em mais segurança. E claro, o código fechado ele não resolve tudo, mas oferece uma camada extra de proteção que no cenário atual a gente sabe que qualquer barreira faz toda a diferença. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Galdino e vamos continuar a nossa discussão lendo o livro Alice and Bob Learn Application Security de Tânia Janca. Dessa vez estamos no capítulo 3 e eu dividi o vídeo em duas partes. E antes de avançar, eu já te faço uma pergunta. Você sabe a diferença entre a fase de design e a fase de requisitos? Nos requisitos, a gente define o que o sistema precisa, desde funções, segurança, qualidade. Já o design transforma essas necessidades em um plano, em um projeto. Pense como a gente constrói uma casa. Lembra aquele exemplo de Alice and Bob na construção de uma casa? Os requisitos dizem, por exemplo, que a gente precisa de 3 quartos. Já o design mostra onde esses quartos vão ficar e como esses quartos vão se conectar. Assim fica claro como na etapa de design a gente cria uma visão mais nítida e precisa de como o sistema será estruturado. Pode ser algo mais detalhado, como funções, classes, métodos, ou mais visual, como diagramas mostrando a interação entre o front-end e as APIs, banco de dados. E aqui a Tânia Janca reforça que, independente do estilo, a documentação deve dar à equipe uma direção precisa para executar o projeto. E aqui também entra um ponto fundamental. A segurança ela deve ser integrada na etapa de design desde o início. Ou seja, isso significa envolver a equipe de segurança nessa etapa de elaboração de um software para revisar o projeto, validar se ele cobre as necessidades operacionais e também garantir que as melhores práticas elas estejam ali no radar. Antecipar esses desafios de segurança logo ali na fase de design vai economizar tempo, dor de cabeça, dinheiro e muito retrabalho. Agora, você sabe a diferença entre uma falha de design e um bug de segurança? Uma falha de design é quando lá no processo de planejamento o software ele é estruturado de forma que permite ações indevidas. Por exemplo, quando você tem um recurso mal planejado que acaba permitindo que dados sensíveis sejam expostos. Agora, um bug de segurança ele já aparece ali no processo de implementação, ou seja, a gente já vê que é no código em si e costuma ser resultado de erros de execução, como falhas que deixam entradas maliciosas passarem, por exemplo. E deixa eu falar uma coisa que a Tânia também reforça no livro que é muito importante que vocês saibam. O momento que esses problemas são identificados faz toda a diferença. E existe aqui uma lógica econômica do desenvolvimento de software que fica muito clara. E é algo que a gente já falou nos outros vídeos, de que se você identifica um erro de segurança logo na fase de design, na fase de requisitos, o custo de correção ele é muito baixo. Um artigo que a Tânia cita aqui no livro, e que a gente sabe que existem outros milhares de artigos que falam a mesma coisa, estima que corrigir um bug aí nessa etapa de design custa em média $1. Mas vamos pensar aí em proporção, não vamos se apegar a esse valor de $1. Já na fase seguinte, ele vai custar $10, aí durante a codificação vai custar $100. Então, cada fase que ele vai subindo, vai aumentando a sua proporção. Até a fase de testes, que pode custar aí até $1.000. Aí você me pergunta, tá, mas e após o lançamento? Bom, aí o custo pode ser muito maior e a gente pode acabar lidando com impactos que é muito difícil de mensurar quando envolve, por exemplo, a reputação. Então, por isso que adotar práticas de shift left, ou seja, adotar a segurança logo no início do projeto, é sempre a melhor maneira, é sempre a melhor saída para você evitar transtornos futuros. Quanto mais cedo você adotar a segurança, mais seguro e resiliente será o resultado final. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade. O design inseguro está entre as 10 principais categorias de ameaças para aplicações web no OWASP Top 10. Veja como é algo muito comum e que você precisa aí estudar sempre. Seguindo essa linha, vamos falar então sobre como lidar com dados na etapa de design. E classificar e rotular dados é o primeiro passo. Agora, dados sensíveis precisam sempre de uma atenção especial, com práticas como criptografia, validação de entrada, restrição de acesso. Outro ponto que é muito importante é saber por quanto tempo esses dados
podem estar armazenados. Se forem 7 anos, por exemplo, o sistema deve destruir os registros automaticamente ao fim desse período, inclusive os backups. Mas aí você me pergunta, e quando estamos lidando com dados extremamente sensíveis? Aqui a abordagem ela precisa ser ainda mais estruturada. É preciso criar políticas e processos específicos para lidar com dados confidenciais, especialmente se ainda não houver diretrizes claras na sua organização. Então, se você tiver dúvidas em relação a como você deve armazenar dados, quais são os tipos de dados que são sensíveis, confidenciais, pessoais, enfim, eu recomendo você ler mais sobre a LGPD, que é a legislação brasileira que rege sobre essas questões aqui no nosso país, e ela vai te trazer informações mais atualizadas sobre esse tema. E seguindo a lógica de proteção de dados, algo muito importante que a gente já mencionou e é importante reforçar é que padrões de criptografia mudam rápido. Então busque sempre se atualizar das principais práticas de criptografia mais atualizadas. E para evitar grandes surpresas, busque configurar alertas para quando ocorra vazamento de dados. Existem algumas ferramentas no mercado que rastreiam atividade suspeita e que pode fazer a diferença para resolver um problema discretamente antes de virar uma manchete aí no dia seguinte. Ainda falando sobre a etapa de design, algo que a autora comenta que eu também reforço aqui é sobre você contar com a equipe de segurança para revisar o seu projeto de design. Quando você for construir uma aplicação, procure uma equipe técnica que não esteja associada ao seu time para trazer uma terceira opinião e uma visão complementar sobre tudo de segurança daquilo que você está construindo. Essa visão imparcial e externa, ela pode trazer insights super interessantes para você evoluir e melhorar nas suas práticas já existentes. E aqui a gente fala então sobre a colaboração, algo que é extremamente importante para todos nós profissionais de segurança de aplicações. Ainda sobre a parte de documentação, a Tânia ela traz algumas reflexões sobre as políticas de segurança, como elas precisam ser eficientes e realistas na prática. Aqui ela usa o exemplo da Alice, que precisou contornar as próprias regras da empresa para conseguir proteger os dados. Políticas de segurança, elas são essenciais e para isso, por exemplo, a gente tem uma ISO 27001 que pode trazer diretrizes para você construir essas normativas internas, inclusive as que envolvam o time de segurança, de sistemas, desenvolvimento, infraestrutura. E na etapa de design, ela também reforça a ideia do backup. A gente falou do backup ali na etapa de requisitos e aqui ela destaca como é importante que no processo de design de uma aplicação você precisa já incluir como vai ser o backup dos dados e junto com isso, obviamente, o plano de reversão. Agora, mudando o foco para a parte de validação de dados de uma aplicação web, a Tânia aborda um risco que a gente não pode deixar de lado, que nesse caso é confiar apenas em validações no lado do cliente, como no JavaScript. É aqui que ferramentas como o proxy de interceptação entram na discussão. Um proxy, ele entra como um intermediário entre o navegador do usuário e o servidor web, permitindo que testadores ou invasores interceptem e alterem os dados que estão sendo transmitidos. Isso significa que mesmo que o JavaScript no navegador ele valide os dados corretamente, o invasor pode usar o proxy para modificar a solicitação antes que ela chegue ao servidor. Por exemplo, o invasor pode pausar a solicitação após a validação do navegador, alterar os dados para algo malicioso e então enviá-los para o servidor. E se a aplicação não fizer uma validação novamente no lado do servidor, esses dados comprometidos podem passar sem nenhuma barreira. Por isso, o livro defende a validação no lado do servidor. Essa validação no servidor ela é indispensável. E mesmo que ela seja mais trabalhosa de ser implementada, ela garante que o servidor não confie cegamente os dados que chegam do cliente. Do ponto de vista estrutural, vamos falar de dois conceitos que se complementam e que pode até se parecer confusos, que são de isolamento da funcionalidade de segurança e o particionamento da aplicação. O isolamento da funcionalidade de segurança ele trata da separação entre as funções que protegem os sistemas e as demais funções da aplicação. E a lógica aqui é simples, é de garantir que se uma parte comum do sistema falhar, as funções de segurança não vão ser impactadas. Isso evita vulnerabilidades e protege também os mecanismos críticos do sistema. E para implementar isso, você pode separar o código de segurança em classes ou objetos exclusivos, criar painéis ou páginas específicas para funções de segurança, ou até mesmo mover essas funções para um sistema ou uma aplicação independente. Agora, quando a gente fala de particionamento da aplicação, significa sobretudo de isolar as funções administrativas, como por exemplo, isolar o gerenciamento do sistema dos restantes das funcionalidades da aplicação. E essa prática, ela protege áreas sensíveis, como o controle de acesso, de serem afetados por falhas em outras partes no sistema. Então, nessa lógica, a interface administrativa
nativa ela precisa estar separada da interface regular dos usuários, fazendo com que evite acessos acidentais ou indevidos. E falando sobre essa parte de acesso, algo que é muito pertinente é falar sobre senhas, que aqui a gente chama de secrets. Os secrets, no contexto de software, eles são informações confidenciais que o sistema usa para funcionar, como cadeias de conexão com banco de dados, chaves privadas de certificados HTTPS, ou até mesmo chaves de APIs. E gerenciar esses códigos, esses secrets, manualmente pode ser muito trabalhoso. E além de trabalhoso, também estar propenso a erros, especialmente em sistemas complexos, quando a gente lida com muitas APIs e conexões. E para lidar com isso, o mercado construiu o armazenamento de secrets ou gerenciamento de secrets, que são ferramentas que protegem e organizam essas chaves, fazendo tudo isso de forma centralizada e programática. Com isso, o acesso humano ele deve ser limitado a momentos específicos, como por exemplo nos acessos iniciais ou emergenciais, enquanto todo o resto, os acessos serão automatizados. Veja como é muito mais simples. E esse tipo de armazenamento em ferramenta também traz algumas funcionalidades bastante úteis, como alertas para expiração de certificados e rastreamento de secrets. E usando essas ferramentas, você acaba então evitando que erros manuais possam acarretar em grandes problemas de segurança. E seguindo o capítulo, vamos falar sobre a reautenticação de transações e como isso ajuda a prevenir ataques do tipo CSRF. Esse tipo de ataque ocorre quando o invasor faz o usuário, sem saber, executar uma ação indesejada em uma aplicação onde já está logado, como por exemplo realizar uma compra. E para evitar isso é importante então pedir ao usuário uma confirmação antes de ações importantes, como reentrar a senha, resolver um CAPTCHA ou, o mais comum, usar um toque anti-CSRF. E como funciona esse toque? Esse toque ele verifica que então cada solicitação impede ações não autorizadas. O melhor é que muitos frameworks modernos, como o .NET, Ruby on Rails, já tem suporte para toques anti-CSRF, tornando então o processo muito mais simples. Então já procura no framework que você utiliza se já tem um token desse tipo. Aqui a autora ela traz uma observação interessante, que pode ser algo que você não concorde. Ela diz de evitar CAPTCHAs sempre que possível. Na sua visão, isso acaba afetando a usabilidade, a boa experiência do produto para o usuário. E a gente sabe como a segurança e uma boa experiência às vezes pode entrar em conflito. Quando, por exemplo, a segurança adiciona uma página a mais, adiciona um processo a mais, e isso nem sempre é visto com muito prazer pelo usuário. Mas eu acredito que essa visão, por exemplo, do CAPTCHA já está mudando. Acho que as pessoas já entendem que se tem um CAPTCHA é porque está um pouco mais seguro do que se não estivesse. E o que você acha disso? Deixe aí nos comentários. E outra dica importante que ela fala no design é sobre a segregação de dados de produção. Isso é sobre proteger os dados reais do ambiente de produção e garantindo que eles não estejam, por exemplo, em ambientes de teste ou de desenvolvimento. Para isso, a gente utiliza então dados mascarados ou anonimizados nesses outros ambientes para evitar aí grandes problemas de segurança. Isso vai reduzir quem e o que tem acesso aos dados, vai diminuir então a superfície de ataques e também vai reduzir os possíveis ativos críticos que você tenha listado. E agora, indo para o final dessa primeira parte, vamos então discutir sobre a proteção do código-fonte. O seu projeto ou seu repositório, que pode estar aí no GitHub da vida, ter ele protegido é extremamente importante, pois ele representa aí o valor real, como uma propriedade intelectual e a vantagem competitiva do seu negócio e, obviamente, é onde pode conter as informações sensíveis. Enquanto algumas empresas acabam optando por ter projetos e repositórios abertos, repositórios open source, outras preferem mantê-los fechados, garantindo aí uma camada extra de proteção contra concorrentes e invasores. E embora essa ideia de segurança por obscuridade não seja suficiente isoladamente, manter o código fechado reduz as chances de exploração, já que o código aberto ele facilita o trabalho de quem busca por vulnerabilidades. Aqui a autora ela contesta esse argumento de que o código aberto ele facilita a identificação de falhas e com isso também a melhoria de segurança. Dentro de suas pesquisas ela fala que código aberto ele tem em média a mesma quantidade de vulnerabilidades que um código fechado. E ela também argumenta que revisar código não é um trabalho fácil. Então, um projeto open source dificilmente vai ter pessoa de segurança fazendo code review.
Bom, estamos chegando então no final dessa primeira parte. No próximo vídeo vou falar sobre tudo acerca da modelagem de ameaças, que é o tema que eu já lá em requisitos estava querendo comentar, e aqui ela traz algumas páginas para explicar sobre esse processo. Inclusive gostei bastante, então já se inscreva no canal para continuar acompanhando o projeto, deixe um like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, na sua empresa. Ajude a disseminar a palavra de AppSec. Muito obrigado e até a próxima.